As carreiras. Colegas, então, boa tarde a todos. Falar de carreiras implicará sempre um regresso ao passado recente. Eu, quando digo recente, falo de 12 anos. 12 anos de roubo. Aliás, a minha intervenção eu podia resumi-la nos minuto e 40 segundos que o Mário teve a falar sobre isto. Está lá tudo. O que foi feito com a carreira docente nos últimos 12 anos. E vejam, 11 dos 12, 11 anos sem atualização salarial. E se acompanharmos toda a restante administração pública, só houve um ano nestes 12, portanto estou a falar desde 2006 a esta parte, e ainda estou a levar um bocadinho atrás, até setembro, 1 de setembro de 2005. 12 anos em que 11 não houve qualquer atualização salarial. Temos 6 anos de cortes nas nossas remunerações, alguns deles bem violentos, todos eles fundos e alguns deles muitíssimo fundos. 6 anos, aliás até são 7, porque em 2010, isto começou em 2011 e foi até 2016, mas em 2010 também nos foram ao bolso no subsídio de Natal, que a memória não nos atraiçou. Depois, durante este período, assistimos também a um fortíssimo agravamento fiscal, o que nos retirou também rendimento disponível. Neste caso, não no ilíquido, mas no líquido, que é aquele que levamos para casa. Com a história das sobretaxas e com os novos escalões de IRS, menos escalões do IRS, e que fizeram que a qualquer um de nós houvesse um maior pagamento de IRS, tirando aqueles que têm muitos filhos, como eu. 7 anos sem qualquer direito à progressão. Sem qualquer direito à progressão. Sim, houve, mas também houve lá 2 anos e 4 meses para trás em que não houve. Houve. Aí houve direito à progressão. O que não houve foi direito a contar esse tempo de serviço para efeitos de carreira. Mas aqueles que não precisavam dele para progredir, continuaram a progredir. É os que já o tinham para trás. Agora, durante 7 anos não houve mesmo direito à progressão. Ninguém podia efetuar qualquer valorização remuneratória. 9 anos, e cá está, 9 anos, 4 meses e 2 dias de serviço efetivamente prestado, que não está ou não foi considerado para efeitos de carreira. Entretanto, neste período de 12 anos, foi publicado o Estatuto da Maria de Lourdes Rodrigues, na sua versão 1 e 2, porque houve 2, um de 2007 e outro de 2009, nos quais tivemos um alargamento da permanência em todos os escalões, ou seja, um alargamento da carreira. No Estatuto da Maria de Lourdes Rodrigues nem se conseguia dizer, nem se consegue concluir qual era o número total de anos que era necessário ter para chegar ao topo. E porquê? Porque, a par disto, colocaram lá uma divisão entre categorias que, tendo em conta os constrangimentos de passar de uma à outra, bem, nós podíamos passar 10 anos, 20 ou nunca passar de um escalão ao outro. E, portanto, não conseguimos dizer quantos anos é que levava a atingir o topo, até porque o que estava destinado é 2/3 nunca o atingiam. Depois, nesse mesmo estatuto, ainda com perdas adicionais, para além do roubado a todos, no contexto da administração pública, também perdas significativas de tempo de serviço nas transições de carreira, com normas transitórias específicas que determinaram essas perdas. Surge o estatuto, já em 2010, de Isabel Alçada. E aqui abriu-se a primeira e única janela temporal, e foi muito curtinha. Foi só ali, sem restrições às progressões, foi só ali entre 24 de julho e 31 de agosto de 2010, em que não houve, de facto, restrições às progressões. Logo a seguir, e por omissão regulamentadora da parte do Ministério da Educação de então,
e de todos os que se lhe seguiram, ou seja, duas portarias que permitiriam o desbloqueamento daqueles que entraram na carreira entretanto, a partir da altura. Ou seja, o bloqueamento no primeiro escalão dos novos ingressos, os novos quadros. Bastava uma portaria dizer como é que se contava o tempo de serviço prestado até ao ingresso, que nunca saiu, e entretanto os sucessivos congelamentos determinaram a manutenção desse posicionamento remuneratório. Temos hoje 8.000 docentes que ingressaram nos quadros desde então, que continuam aprisionados no primeiro escalão. E isto não pode ser de forma alguma aceitável por ninguém, não é só pelos 8.000 docentes. Temos docentes com 10, 15, 20, 30 anos de serviço aprisionados neste primeiro escalão por este motivo. E, aliás, este é o motivo que explica o porquê é que nós, às vezes, nos nossos papéis, nos papéis da FENPROF, temos esta situação identificada e destacada. Porque, para além de tudo que também têm eles, que é o bloqueamento nas carreiras, tem esta questão adicional. Também por falta de regulamentação por parte do Ministério da Educação, impedimentos na progressão aos 5º e 7º escalão. Gente que tem o tempo de serviço necessário para progredir, descontando o congelado. Não é? Sim, porque fala-se do descongelamento, mas ele continua congelado, certo? Descontando o congelado, ou seja, contaram o tempo de serviço necessário à progressão aos 5º e 7º escalões antes de 31 de dezembro de 2010. E, contudo, porque a portaria que criaria as vagas para a progressão para esses escalões não foi publicada, os docentes continuam ainda hoje lá. Aliás, essas duas portarias continuam por publicar. Todo este contexto faz com que, durante estes 12 anos, mais de metade dos professores não tiveram qualquer progressão. E a parte que teve direito a uma mudança de escalão. Há uns casos muito raros que tiveram 2 escalões. Foram aqueles que, no tempo em que ainda o puderam fazer, adquiriram graus académicos e com isso conseguiram progredir mais rápido. Mas até nesses, o direito à bonificação dos 4 anos que tinham por fazer, por exemplo, mestrado, não beneficiaram por inteiro, porque colocaram-nos no escalão seguinte, mas esqueceram-se do tempo remanescente desses 4 anos. E também essa situação está por resolver. As consequências disto estão neste quadro, da qual o que eu quero que retenham é apenas isto. Isto, no fundo, o que está aqui a espelhar-se é a diferença do posicionamento que as pessoas têm hoje, de facto, face aos anos de serviço que possuem, e o posicionamento que deveriam ter de acordo com a estrutura da carreira docente que está hoje na lei. Aqui vocês têm os anos de serviço, depois têm aqui o escalão em que deveriam estar, de acordo com a estrutura da carreira, aqui têm o posicionamento que de facto ocupam e isto é a diferença de escalões. Vejam, o que nós temos aqui evidenciado é que a maioria dos docentes estão 3, 4 escalões abaixo daquilo que a estrutura de carreira de 34 anos. Não estou a falar da estrutura de carreira de 26 que já teve. Estou a falar da estrutura de carreira de 34 anos, aprovado por Isabel Alçada, determinou 3 a 4 escalões abaixo. Depois, a única situação que está aqui com 0 não existe. É um conjunto vazio de professores. Porque a única situação com 0 é esta aqui. É meramente académica. É que não há docentes com 4 anos de serviço ou com menos de 4 anos de serviço na carreira. Não existe. Portanto, é um conjunto vazio. E é a única situação, é que não existe. Ora, é verdade que nós estamos numa situação de um contexto de enorme perda e, para grandes males, terão de vir grandes remédios. E a FENPROF tem apresentado propostas e aquilo que defende, efetivamente, para isto, são estas premissas. Primeiro, como aliás o Mário já referiu hoje aqui de manhã, primeiro é preciso desbloquear todas as situações que não carecem do fim das limitações às progressões. Isto é, se as portarias que eu referi atrás não vierem a ser publicadas, bem, podem descongelar, mas não saem do sítio.
Ninguém sai do sítio e encontra essas portarias, esses que estão no primeiro escalão aprisionados. E os que estão no quarto e sexto escalão, já com o tempo de serviço necessário para a progressão, se as portarias correspondentes não forem publicadas, ali ficam. Depois, isto tem que ser resolvido e tem que ser feito em 2017. Depois, o descongelamento propriamente dito. Descongelar é descongelar efetivamente as carreiras, não é apenas simbolicamente. E é o que parece é para o simbolismo que estamos a caminhar. Depois, nós admitimos que, reparem, 3, 4 escalões a ter que progredir, admitimos que não se faça tudo de uma vez. Ou seja, o que admitimos é negociar uma contagem integral do tempo de serviço faseada no tempo e depois vamos lá negociar o calendário em que esse faseamento será feito. No meio deste contexto de tão grande perda, claro que a FENPROF admite diversos cenários e coloca 2 hipóteses, mas afasta terminantemente que se sepulte tempo de serviço. O tempo de serviço prestado pelos professores tem que ser considerado mais tarde ou mais cedo na sua carreira profissional. E isso é fundamental, é por isto que nós vamos lutar mais afincadamente. O que é admissível? É que, uma de 2 hipóteses, ou o Governo admite o imediato posicionamento dos docentes no escalão a que têm direito, subir os tais 3 ou 4 escalões, sim, foi isso que eu disse. E em relação ao acréscimo salarial que isso represente, encontrarmos aqui um espaço de tempo para as pessoas irem ganhando cada vez mais até lá chegarem, e estando a contar o tempo de serviço no escalão para onde foram reposicionados, esta é uma possibilidade. O que apontamos é que o faseamento se faça em 2 anos, mas até admitimos eventualmente alargar esse horizonte. Ou então, faz-se a progressão como ela teria ocorrido em 2011, sem esquecer o tempo de serviço que está para trás, mas em relação à contagem do tempo de serviço, começar a negociar desde já a forma da recuperação, e cada vez que se aplique mais a recuperação de mais uma parte do tempo de serviço que não está contado, então tem que se produzir a correspondente diferença salarial que isso represente. São estas as 2 formas de fasear no tempo o direito às progressões e, no fundo, a recolocar na carreira docente de cada um de nós o tempo que cada um efetivamente prestou. Mas estas são as propostas da FENPROF e o que é que se prevê no Orçamento de Estado e já agora o que é que ele não prevê, porque eu tenho que falar das 2 coisas. Ora bem, primeira premissa, isto é o que não está lá, mas não estando lá, quer dizer que a intenção é sepultar o tempo de serviço, que nós, todos, prestámos efetivamente, e isso é o que não é aceitável. Depois, fasear, não contentes com isso, no fundo é fazer assim, vamos fazer em 2018 aquilo que teria acontecido em 2011, com uma diferença. É que em 2018 não vão receber tudo o que teriam recebido em 2011 pelas progressões a que tenham direito. Ou seja, se um docente em abril de 2011 somasse o tempo de serviço para efeitos de progressão, progredia e passava a ganhar pelo escalão seguinte. O que se está a dizer é que não vai ser assim. De janeiro a agosto, se a progressão ocorrer de janeiro a agosto, recebe durante esse período 25% do acréscimo. Se for de setembro a abril de 2019, passa a receber a 50%. E os que, entretanto, já subiram, passam a receber também a 50%. De maio a novembro, recebem a 75% de 2019. E só em dezembro, a partir de dezembro de 2019, é que se passa a ter o direito integral ao acréscimo que resultar do escalão seguinte. Ou seja, ignorando todo o tempo de serviço que tem para trás, não contabilizado para efeitos de carreira. Outra das coisas que o Orçamento de Estado contempla é o alargamento da permanência de alguns escalões. Ainda não está absolutamente claro todos os escalões em que isso acontece, mas eu dou-vos aqui um exemplo em que nos parece já claro que é isso para aí que aponta.
O atual 8º escalão, o índice 299, tem na estrutura de carreira 4 anos. Mas para aqueles que hoje lá se encontram, tem 6. Porque há uma disposição transitória que veio de trás, que diz que os que lá foram apanhados, quando ela foi aplicada pela primeira vez, teriam de lá se manter por 6 anos. Ora, ainda ninguém de lá mudou, porque entretanto isto foi em 2010, os que passaram para o 340 de lá fugiram, mas os que lá ficaram em 2010, lá estão, porque entretanto veio o congelamento. E esses estão obrigados à permanência de 6 anos. E a norma transitória, a norma que existe no Orçamento de Estado, diz lá mesmo, carreira docente. Portanto, é um artigo, sintam-se honrados, há um artigo na lei de proposta do Orçamento de Estado que diz carreira docente. É destinado a nós, quanta honra. Mas é para dizer isto, é que a todos os que lá estão ainda têm que cumprir os 6 anos e para evitar ultrapassagens, os que lá entrarem posteriormente também cumprem com 6 anos. Ou seja, como haverá sempre alguém a entrar no índice 299, haverá lá sempre alguém a ter que lá estar 6 anos. E para evitar ultrapassagens, aquilo que tem 4 anos na lei passa a ter 6. Portanto, é uma falácia ter 4. Quais 34, afinal são 36. Há dúvidas, por exemplo, também com o 340. Também havia um regime transitório que obrigava à permanência de 6 anos, inicialmente, que se extinguia, em princípio, em 2014. Acabava essa obrigação em 2014. A partir de 2015 tinham que ser 4. Pois, só que a disposição no Orçamento de Estado diz, projeta para, a partir de 2018, aquilo que teria acontecido para trás. Não sendo isto claro, o que parece indiciar é que também no 340 passaríamos a ter 6 anos de permanência para todos os que lá estão e os que para lá entrarem entretanto. Ora, isto é absolutamente inconcebível. Roubam-nos o tempo, não nos contam o tempo, alargam a permanência. Isto estamos a falar do alargamento da permanência nos escalões que estão contemplados com 4 anos. Então, afinal, a carreira não tem 34 nem 36, passa a 38. Se lhe somarmos 9 anos e 4 meses, é por isso. É que aparecem notícias a dizer mais de metade dos docentes que hoje estão na carreira não têm qualquer hipótese de atingir o topo da carreira, se isto assim continuar. O que falta dizer nessas notícias é isso. É que só será assim se nós quisermos ou deixarmos que seja assim. Temos os instrumentos ao nosso dispor para impedir que isto seja assim. Podemos levar tempo, mas lembram-se, a estrutura da carreira era muito mais ideológico do que isto. Isto são contas. Isto são contas. A estrutura da carreira é muito mais fundo que isso. Era para uns mandarem sobre os outros. A divisão entre categorias. Os tais elos hierárquicos. E se nós conseguimos derrotar isso, o que diabo nos impede de derrotar isto? Outra omissão do Orçamento de Estado é que continua a desconsiderar-se o tempo de serviço prestado antes do ingresso, a tal falta da portaria. E aqui não há qualquer, da parte do Ministério, que teria de publicar esta portaria, está obrigado a publicar esta portaria, porque é um regulamento do Estatuto. Não há qualquer receptividade da parte do Ministério para efetuar isto. Há receptividade para a outra portaria dos 5º e 7º escalões, mas não há para o primeiro escalão. É algo que é absolutamente inadmissível. Nós vamos para tribunal se necessário for, porque isto tem que conhecer a luz do dia, porque não é possível, para além dos anos que estão apagados, e esses vamos exigir na medida em que forem considerados para os outros, mas para além dos anos apagados, ainda quererem apagar anos que não estariam apagados se não fosse pela falta desta portaria, é evidente que não vamos admitir. Quantificando isto, levando isto ao concreto, a aplicar-se a proposta, para além de mais de metade não atingir o topo da carreira, em 2018, situando-nos nesta realidade mais próxima, não progrediriam, reparem que eu digo, não progrediriam, não digam não vão progredir, porque isso é um fatalismo. Nenhum dos bloqueados no primeiro escalão. Só iriam progredir, poxa, esta palavra é difícil, os docentes que em 2017 somassem pelo menos, e estes
são os tempos, não pensei porque é que são estes, isto tem a ver com o tempo de serviço, são aqueles que estão naquele ano que já lhes falta menos de um para progredirem ao escalão seguinte, de acordo com a atual estrutura da carreira e com os roubos acumulados. Só estes, os com 16, 20, 24, 27, 30, 31, 32, 35 e 38 ou mais anos de serviço, é que têm a hipótese de progredir. Se não tiverem isto em 2017, em 2018 não vão progredir. Claro, há casos aqui particulares que fogem a este esquema, que é o esquema geral. O que quer dizer que, eu arrisco a dizer isto, serão menos de um quarto aqueles que vão ter direito à progressão na carreira em 2018 e nos tempos que lhes faltam para cumprir o tempo de serviço para a progressão. Neste quadro, o que vocês têm é para esses que progridem, não é para os outros não progridem. Para os que progridem, e por isso é que lá estão os tais 16, 20, 24, 27, 30, 31, 32, 35 e depois maior ou igual a 38. O que vocês têm ali é aqui aquilo a que teriam direito pela mudança de escalão com a contagem integral do tempo de serviço. Isto é o acréscimo salarial de uma só vez feito. Aqui tem o acréscimo salarial que a proposta de lei do Orçamento de Estado determina com a progressão ao escalão seguinte. Sendo que aqui entre parênteses e a vermelho está a percentagem daquilo que é o seu direito. Reparem, medeia entre o mais baixo, que é 4,9%, até ao mais alto, que é 25%. E é isto que a lei do Orçamento de Estado tem para dar àqueles que terão o direito, os poucos felizes que terão o direito de progredir em 2018. Isto, claro, naturalmente, entre janeiro e agosto, que se tem direito a 25% apenas do acréscimo. Aqui já se tem a 50% e, portanto, já será o dobro daquela percentagem. Portanto, é isto que nos tem encomendado e nós é isto que não podemos aceitar. Uma última nota, e vou terminar. Não sei como é que está o seu tempo. Já percebi. Já ultrapassei. Uma última nota. Para nós colocarmos as nossas exigências, não nos resta outra alternativa que não seja lutar. Não se pense que a FENPROF ou os seus dirigentes têm uma varinha de condão para chegar ao pé do Ministério e dizer nós queremos isto e alguma coisa do que queremos apareça concretizado. Aliás, se estivermos a confiar nisto, eu conto aqui um episódio. A propósito da Lei do Orçamento de Estado e da sua discussão no âmbito da administração pública, o tal artigo 36, que tinha aquela coisa da carreira docente, nós dissemos, calma, que isso tem que ser negociado no Ministério da Educação, porque não abdicamos disso. Isto foi dito. Inclusive é porque o próprio interlocutor do Ministério das Finanças que estava presente nesta reunião nem sequer percebia o alcance do que estava lá no artigo 36 da proposta de Lei do Orçamento de Estado. E até disseram, não, nós não queremos complicar com isso, isso é para alargar o tempo daqueles que ainda lá não chegaram, não queremos nada disso, não é para complicar. Então a gente faz descer isto ao Ministério das Finanças. Obviamente a FENPROF de imediato solicitou uma reunião ao Ministério da Educação, a resposta veio poucos dias depois, dizendo que se recusavam a reunir com a FENPROF e mais informando que a nossa insistência na realização de uma reunião para discutir matérias com incidência orçamental serviria apenas para criar ruído e para desviar as atenções daquilo que é verdadeiramente central ao Serviço Nacional de Educação. E isto é assintoso, nós não podemos aceitar isto. Nós não podemos aceitar, sequer nos neguem os direitos mais elementares, que é o direito à negociação. Isto é uma conquista de todos os trabalhadores, não é dos professores. Não podemos aceitar isto, vamos à luta, colegas.